Sempre que nós vamos falar sobre sexualidade, nós pensamos na condição feminina. Quando se fala em sexo, se fala em mulher. A mulher é o sexo. Principalmente na nossa cultura judaico-cristã, quando nós pensamos em sexualidade, isso é um atributo da mulher. O homem é o sexo absoluto, ele é a realidade, e a mulher é o outro com o qual ele tem que se relacionar. É bem interessante porque é realmente parte da nossa cultura, essa ideia de Eva, a maçã, a introdução do pecado, passa para a gente a noção de que o homem estava lá, desprovido de desejos, desprovido de sensação, vivendo em paz, e apareceu um elemento outro fora dele que o instigou a desejar. Eu não sei se vocês, como eu, conhecem a história das escolas católicas, por exemplo. As escolas católicas fazem, as tradicionais, acho que agora não pode mais fazer isso, mas as tradicionais fazem divisão entre os sexos. Meninos e meninas estudam separadamente. E a ideia disso é que as meninas não atrapalhem os meninos na sua concentração. A ideia é, se não tiver mulher na história, não tem problema, não tem tentação. Isso é bem verdade no nosso cotidiano, porque, por exemplo, se você tem um namorado e ele é hétero, e ele diz, vou sair com os meus amigos, tá tudo bem. Aliás, ele vai sair com os meninos, eles vão se divertir e fazer coisas de menino. Se ele disser, vou encontrar uma amiga, você já conclui imediatamente que é uma amante ou uma possível amante que ele está te trocando e que você precisa se preocupar desesperadamente com isso. Essa é a ideia, ó. Os homens não têm sexo. As mulheres são o sexo. A presença delas significa atividade sexual. É esse tipo de percepção que precisa ser estudada. Porque, veja, isso não é uma condição, segundo a visão da psicanálise, isso não é uma condição biológica. Isso não tem nada a ver com os órgãos femininos, não é uma condição genética, não é um determinante orgânico comum a todas as mulheres. O ser mulher varia, o que é ser mulher varia de cultura para cultura. As expectativas que nós temos em relação às mulheres são diferentes a cada cultura, a cada momento histórico no qual ela está inserida. Eu me lembro que recentemente eu li uma reportagem de alguma cidadezinha da Índia em que as mulheres acreditavam que se elas dirigissem, isso comprometeria a fertilidade. Então, uma mulher que dirige não tem filhos. Evidentemente, as mulheres desse lugar não querem aprender a dirigir porque elas não querem ser privadas da condição da maternidade, pensando que a maternidade é um dos destinos muito comuns na estrutura social para a mulher. Então, quando nós estamos pensando sexualidade, inevitável passar sobre essa reflexão sobre a condição feminina no decorrer da história. E a partir dessa reflexão, conseguir questionar o que é da nossa construção social, das nossas necessidades de interação social e o que é uma realidade biológica. Eu já adianto para vocês que, como seres humanos, a nossa realidade biológica, ela é muito plástica, ela é muito adequável às nossas necessidades sociais. Então, por causa disso, não existe um determinante que diz mulheres são assim. Eu fico muito brava com as pessoas quando as mulheres dizem de si, os homens dizem das mulheres coisas do tipo, ela deve estar de TPM. Porque dizer que ela deve estar de TPM quando ela está nervosa, quando ela está irritada, quando ela está de alguma forma instável, é dizer que ela é um ser governado pelos próprios hormônios, governado pela própria biologia. Não é um ser humano com a complexidade de um ser humano. Não é alguém que tem medo, tem desejo, que teve uma manhã difícil no trânsito, que está se sentindo insegura porque não sabe como vai atingir o sucesso no trabalho. É alguém que tem hormônios e é governado por esses hormônios.
Vocês sabem que essa condição hormonal da maternidade, da gestação, durante muito tempo condicionou o destino feminino. O que é ser mulher? Ser mulher é um ser que gera. Ainda ontem eu estava lendo uma justificativa para o casamento infantil e o que se dizia em determinadas construções religiosas mesmo, mas também em construções políticas brasileiras, que se a menina já menstruou, ela tem condição de ser mãe e ela tem condição de assumir a responsabilidade de uma casa como esposa. Logo, nada mais natural que direcioná-la para o casamento. E algumas pessoas ainda diziam alguma coisa assim: melhor estar casada do que estar por aí na bagunça, nas festas, nos vícios. Sem deixar de levar em consideração, por exemplo, que uma menina de 11 anos é uma menina de 11 anos. Ela não é uma mulher com condição de assumir responsabilidade total, nem pela própria vida, nem pela vida de mais alguém. Talvez, gente, lá nos primórdios da humanidade, quando nós vivíamos caminhando por aí, coletando comida, muito próximos aos animais, talvez isso fosse verdade, mas na nossa atualidade nós vivemos numa sociedade complexa e para a gente dar conta dessa estrutura social a gente precisa de uma certa maturidade, de uma complexidade que uma pessoa de 11 anos não tem, nem menino, nem menina. Vejam vocês que todas essas discussões elas podem tomar caminhos infinitos e elas estão todas tratando de uma questão fundamental, que a gente tem muito medo de formular, que é assim: a mulher é uma pessoa? Porque pessoas têm direito sobre o próprio corpo, pessoas têm direito de ter o seu desenvolvimento assegurado, a sua maturidade preservada, o seu crescimento com cuidado. Se a mulher não é uma pessoa, se ela é uma biologia, se ela é definida a partir de eventos biológicos como a menstruação, a presença dos seios e a gravidez, ela é algo que está a serviço de uma engrenagem da qual ela participa somente como objeto. Quando a gente está discutindo a condição feminina, então, a gente está discutindo o que nós fizemos do ser feminino para adequá-lo à nossa estrutura social. Eu, pessoalmente, quando falo disso, não estou pensando o que homens fizeram. Não se trata de construir um maniqueísmo em que homens estão de um lado e as mulheres estão do outro. Não se trata disso. Em algum momento histórico nós fizemos acordos, nós fizemos parcerias e só que agora, olhando de agora, esses acordos não são mais adequados porque não nos consideram enquanto pessoa. Talvez esses acordos fossem ótimos na época da sobrevivência, na época das guerras que ainda são verdade, as guerras ainda são verdade para muitas pessoas. Mas agora a gente pode parar e considerar que a mulher é uma pessoa cujos direitos e deveres e prazeres e dores precisam ser considerados para que a gente consiga estabelecer uma estrutura social minimamente justa. Eu pessoalmente acredito que toda justiça social começa com igualdade de tratamento entre homens e mulheres, começa com respeito pelo que nós somos como pessoa. Se você quer saber mais sobre isso, se você tem muita curiosidade de aprofundar nesse tema com alguma propriedade, com muitos estudos, com muitas discussões que não são nada dogmáticas, que não são nada centradas em alguma construção autoritária, mas que são sempre uma abertura de discussão para a gente pensar como faz para a gente ser mais feliz nessa vida, entre em contato conosco, num dos links que tem aqui. Você pode falar com um dos nossos atendentes e saber mais sobre o nosso curso de introdução à sexualidade humana.